Boa noite. Se você quiser Olá. uma palestra introdutória. Tudo bem com vocês? Ficou legal, né? Ficou muito. Esse tipo de coisa, esse tipo de exemplo, as pessoas não associam, não entendem. Hoje nós temos a proposta de retomar hologramas e Tá bom assim pra você? ondas estacionárias. Conversei com algumas pessoas e soube que, assim, o tema do holograma e das ondas estacionárias não ficou assim tão bem entendido quanto nós gostaríamos. Então, eu me proponho a retomar esse tema. Não tem como. Não tem como. Eu me proponho a retomar esse tema e peço que vocês participem pelo chat, enfim, para que nós possamos nos aprofundar, sobre o tanto como holograma como de ondas estacionárias. Queria que vocês colocassem as dúvidas, porque acredito que haja algumas, principalmente referentes ao holograma, para nós retomarmos assim os estudos da onde estávamos. O que pode ser que não tenha ficado entendido referente a esses dois temas? Pessoal, não tem gastando nada. Não há indagações a respeito de holograma nem de onda estacionária? Nós estamos estudando a natureza da matéria. Então, será que
ele está passando conceitos a respeito da natureza da matéria. Como é que a espiritualidade, como é que o espírito, como as energias atuam efetivamente na matéria, na física, no físico. Como é que essas energias se propagam, se condensam e como funciona toda essa preparação de ordem energética para que tudo isso se manifeste coerentemente no físico. Vamos ler o que seria, vamos ver, eu consultando a Wikipédia, nós vamos ler o que seria o holograma, que é uma outra maneira de ver essa questão. Holograma é uma forma de registrar-se ou apresentar uma imagem em 3 dimensões. O nome holografia, que vem do grego holos, todo, inteiro, e grafos, sinal, escrita, pois é um método de registro integral com relevo e profundidade. Os hologramas possuem uma característica única. Cada parte deles possui a informação do todo. Assim, um pequeno pedaço de um holograma terá a informação de toda a imagem do mesmo holograma completo. Ela poderá ser vista na íntegra, mas a partir de um ângulo estreito. A comparação pode ser feita com uma janela. Se a cobrirmos deixando um pequeno buraco na coberta, permitiremos ao espectador continuar enxergando a paisagem do outro lado de um ângulo muito restrito, mas ele ainda verá toda a paisagem pelo buraco. Certo? Dessa forma, a holografia não deve ser considerada simplesmente como mais uma forma de visualização de imagem em 3 dimensões, mas sim como um processo de codificar uma informação visual e depois, através do laser, decodificá-la, recriando integralmente essa mesma informação. É importante notar que diversas formas de processão são erroneamente chamadas de holografia por resultarem em imagens que aparentemente estão no ar, projeções sobre telas transparentes, películas de água, fumaça ou óleo. Na verdade, o sentido da holografia é o da reconstrução e da integralidade da imagem e não de uma impressão visual fantasmagórica. Até hoje não existe uma forma de projeção de imagem no ar sem qualquer suporte, seja ela holográfica ou não. O termo holografia é conhecido por holograma, que quer dizer registro inteiro, registro integral. Consultando outro site, outra visão de holografia. A holografia é a materialização do eterno desejo humano de reconstruir o espaço, de simular a realidade, realizando o virtual e virtualizando o real. A teoria holográfica nos permite vislumbrar o tecido energético que conecta cada uma das pequenas partes que formam o todo em que vivemos, enfim, o universo. Oferece uma compreensão empírica, um holograma mesmo, ao partir-se em fragmentos, guarda ainda uma visão integral da imagem original. É como se apenas reduzíssemos a área de uma janela, mas a realidade além dela persiste. Cada átomo em cada molécula troca informações com todos os outros átomos e moléculas que existem.
O todo está contido nas partes, assim como as partes compõem o todo. Além de fantásticas propriedades com a redundância e a simetria, podem ser registrados em uma mesma chapa fotográfica inúmeras imagens diferentes. O holograma guarda as imagens de muitos pontos de vista de forma simultânea e espacial e permite a coexistência de muitos códigos em diferentes níveis de sua estrutura física. Então vamos esclarecer melhor. Esse outro site é do Juliano Webb, que eu li esse outro pedaço. O manual de ascensão eu quero esclarecer primeiramente o seguinte: nós estamos vindo do básico. Serapis Bey está explicando como é que as coisas se formam. E isso vai tomando um corpo. Entende? Ele explicou movimento, explicou tempo, explicou espaço, que é uma coisa não palpável, nenhuma das três coisas. E ele está vindo em desdobramento, explicando a natureza da matéria. Como é que o espiritual finalmente se constitui no material. Me perguntaram aqui, como é que isso se aplica em nossa vida? Ele está explicando exatamente o porquê que existe vida. Do básico, como é que se forma. Isso só se aplica porque nós existimos fisicamente em virtude disso. Então, ele está vindo do mais sutil e explicando o mais básico. Eu acho que a questão do holograma teve um mal entendimento, porque quando se fala holograma, as pessoas já imaginam um ser flutuando em algum lugar. Isso não é propriamente o que Serapis está querendo fazer possível. Entende? Mas ele pegou a questão do holograma para explicar como é que nós, do espiritual, nos plasmamos no material. O estudo não está indo em direção à forma do físico, forma já física, para duplicações, também físicas ou holográficas. Ele está vindo do espiritual, sem matéria, para explicar a matéria, o básico do ser humano, o corpo, que permite a nossa existência. Não se trata daquele holograma que nós vemos em filmes, e muito menos do holograma que nós vemos nas carteiras de habilitações, no cartão de crédito. Tudo isso são imagens holográficas. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando do espírito, com E e todos os restos das palavras maiúsculas, porque vocês viram a diferenciação já no começo do estudo do manual. E peço que, se vocês perderam, que vocês assistam às aulas anteriores. E
a manifestação disso no físico, o que traz o porquê que as pessoas são realmente diferentes entre si. Então, e depois ele fala de ondas estacionárias. E existe, é um crescente de informações, embora não sejam informações explicadas, no final ele vai amarrar todas as explicações. Onda estacionária. É que eu não tenho um espiral aqui, mas vamos dizer assim. Qual que é do computador? Eliana, Sim. você pode criar uma onda estacionária nesse copo de água. Então, mas eu quero criar nesse negocinho para as Tá. pessoas vejam. Ó, ondas estacionárias. Eu vou mostrar para vocês o que é uma onda estacionária. Isso aqui, o ideal seria que fosse um espiral. Porque o espiral, ele forma um movimento mais adequado. Vou tentar com o fio, né? Onda estacionária. Há necessidade de ter dois polos. Espiritualmente, há necessidade de haver dois polos, o espiritual e o físico. Porque ele está explicando tudo isso de como a matéria efetivamente se processa. Então, há dois polos. Vamos ver se dá para fazer uma onda estacionária. Se esse polo fica parado e esse se movimenta, não vai dar. Esse se movimenta, é só vocês procurarem na internet que vocês vão ver o movimento adequado. Se fosse uma espiral, daria certo. No que esse vai, esse responde no movimento de frequência idêntico. Devolve. Ele devolve. Aqui vai e ele faz o mesmo movimento pela frequência, porque eles têm a mesma frequência de resposta. Mas se esse faz e esse faz, formam, este vai para cima e esse vai para baixo, e esse vai para cima e esse vai para baixo, vocês podem pegar. Mas eles estão na mesma frequência e eles respondem os polos um ao outro. Tá bom? Aí ressona? É, lá na espiral. Isso ressona? Forma ondas lindas. Não, mas aí anula, não anula? Porque Não anula. Um responde pro outro? Não anula. Não anula? Porque as duas são positivas. Não anula. Então, porque na resultante, talvez a gente não percebe nada, porque tá junto já, entendeu? Mas se você separar um polo do outro, O espiral aí fica você vê super aqui legal. e É que aqui, eu e aí não sobrepõe os dois, ficam neutros. Mas tá tendo. Não, eles formam Porque foi falado na apostila que... eles formam uma dança. Se estão na mesma frequência. Tá, então é isso, ó. É isso. É isso. É isso. É isso. Procure na internet. Tem uma aula de física maravilhosa, que agora eu não me lembro do site. Não é à toa que eu dei Mas exemplo eles de tudo. têm que ter a mesma frequência. Por quê? Aí Vocês não dá vejam. interferência, Não. certo? É. E há uma ressonância. Sim. Porque se você coloca, Então, por exemplo, você pega uma nota Lá no violão, é diferente de uma nota Lá na flauta. Vocês entendem? A intensidade, tudo é diferente. A frequência do som do violão e da flauta são diferentes. Mas se você colocar coloque pra mim, por favor. Se você colocar, agora já saiu. Se você colocar dois violões, um do lado do outro, e vibrar a lá do outro também vai vibrar. Por frequência. E, por exemplo, quando a gente vibra numa oitava diferente da outra pessoa, aí, por exemplo, os dois vibram num Si, mas cada um tá numa oitava diferente. Quando eu recebo o Si da outra pessoa que, por exemplo, de um mentor que tem uma frequência maior, por exemplo, eu vou, que nem a corda do violão, eu também vou subir, vou conseguir igualar?
Na verdade, eles não descem, a gente que sobe. É isso. Não, mas assim, ele pode estar enviando, né? E aí Mas a minha corda vibra. Não, mas não são eles que descem, a gente que sobe na frequência. Não, eu não imaginei que eles estariam descendo. Eles estariam sempre emitindo, mas aí, como tem uma ressonância, mesmo que seja oitava Mas tem diferente, oitavas. hã? Tem oitavas diferentes. Oitavas diferentes. Da mesma frequência. Mas, de alguma forma, a gente tem que sempre subir. Não tem, essa ressonância não faz a gente subir. A gente vai recebendo sempre uma coisa. Não. Se a gente não sobe é porque a gente está muito densificado, entendeu? Mas vamos deixar muito claro que nós estamos falando da criação. Nós estamos falando de nós, como é que nós nos manifestamos. Porque eu acho que isso que ficou meio sem amarrar a história. Porque ele dividiu. Ele dividiu o holograma e dividiu o onda estacionário. Então hoje nós vamos amarrar a coisa. O que Serapis quer dizer com holograma e onda estacionária? Uma vez que ele deu essa explicação toda. Ele quer dizer o seguinte. E vocês lembram que no holograma ele falou que há um padrão implícito dentro de nós, um padrão interno, que se manifesta holograficamente, ou seja, idêntico, por isso ele explicou o holograma, idêntico ao padrão interno, se manifesta no físico, se manifesta na aura, se manifesta na frequência, nos pensamentos. E onda estacionária. O que nós emanamos, nós recebemos exatamente na frequência que nós estamos. Para isso, ele falou de holograma e onda estacionária. Ou seja, não existe jeito que dê jeito, vai. Se nós não resolvemos mudar o nosso padrão interno e externo, não tem guru no mundo que faça qualquer milagre se nós não fizermos pelo menos os nossos 50%. A gente tem que estar atento para aquilo que a gente está vibrando, escolhendo, que a gente vai receber aquilo que a gente... Porque esse padrão que o Serapis Bey está falando é intrínseco à criação. Exato. Então não adianta você querer inventar outra coisa, porque isso já existia bem antes de você surgir aqui. Existem frequências, oitavas. Então, o que Serapis quer dizer com isso? Do meu ponto de vista. Nós somos perfeitos da maneira que nós somos. Nós somos criados com uma matriz. Existe um padrão que nos trouxe numa determinada nota musical. Nós todos temos um som, nós todos temos uma cor, nós todos temos um selo, um reconhecimento energético, pessoal e individual. O que acontece é, se a pessoa é cor-de-rosa, ela quer ser azul. Se a pessoa é azul, ela quer ser cor-de-rosa. Ah, porque mestre tal, porque arcanjo tal, porque não sei o que lá tal, é melhor, então eu estou toda errada, Aí, em vez de buscar na matriz. Exatamente. Que é a mesma coisa que eles fazem com astrologia, numerologia, que é mudar o nome, meu signo é ruim, o dele é melhor. Então, não existe melhor ou pior, existe a criação divina. É isso. É você que não está de acordo com a frequência que você tem que vibrar. vibrar. Não se encontrou, não se validou boa. como um ser. É isso. Então, se eu sou cor-de-rosa, existem muitas oitavas de cor-de-rosa. Vamos ajustar este meu cor-de-rosa. Não, vamos falar muito sobre a oitava das cores. É isso. Vamos ajustar esse cor-de-rosa. E dentro disso, não há por que haver julgamentos e nem baixa autoestima. Pronto. Porque isso não é uma questão de ego. Não é comparação. Não.
Não tem mais, não tem menos, não tem melhor, não tem pior. Existe um ser. Então, e se existe frustração e problema de ego, é porque você está focado lá fora e não aqui dentro. Parâmetro externo. Isso. Exatamente. Você estava falando. Você tem um parâmetro externo do que é bom, do que é ruim, enfim. Não está vivendo a sua verdade. A sua verdade. Porque o seu interno vibra na mesma frequência da fonte. Exata, da sua fonte. Então, que é a Onde mesma. Você saiu. Que é a mesma. No planejamento, veja bem. Essa semana eu tive uma ideia muito interessante. Você veja como nós, seres humanos, somos ingratos conosco, com a maravilha que nós somos. Primeiro porque você basta rever as aulas ou estudar o manual você vê o trabalho alucinante que os seres de luz e nosso próprio eu divino têm para manifestar a gente na Terra. Oh. É um trampo. Basta ver como é que tudo foi hermeticamente e milimetricamente organizado. Aí você, a sua mãe ainda tem lá de encontrar o seu pai e aguentar a gente 9 meses se mexendo na barriga. E tem a criatura. E tem vários sonhos para a criatura. Olha, a criatura vai estudar, ela vai fazer isso. Olha, grana, paciência. É só você ter uma criança em casa, um sobrinho. Você vê que você tem que ter paciência com a criatura, porque ela é vazia de conceitos, de preconceitos. Então você participa dessa formação e direcionamento desse ser, embora já exista uma personalidade. Mas você vai lá, você banca, você deixa de dormir, você deixa de viajar, você dá roupa, você dá estudo, para crescer, chegar nos 30 anos e achar que não é nada. Não dá vontade de pegar de pau? Como que não é nada? Eu investi tudo isso em você, a família inteira investe em você e você se acha um verdadeiro nada. Mas tem lógica isso? Tem. A gente está experienciando, que nem a vida. A vida a gente vai experienciando aquilo que a gente não é, para a gente perceber que aquilo não está ressonando. E aí a gente até achar. Mas porque parte de princípios distorcidos. Completamente distorcidos. Porque basta você parar e rever toda a sua vida e você vai, isso aqui não pode ser considerado nada. Mas a gente não foi educado pra gente olhar pra dentro, né? E pra poder, porque a gente já tem que decidir cedinho, de acordo com os parâmetros da sociedade, escolher um jeito para se encaixar. Então, mas uma inteligência mediana, se sentar e eu fizer essa pergunta, ele vai ver que já está errado alguma coisa. É. Opa. Realmente investiram. Então eu não posso ter nada, como eu acho que meu bercinho era cor-de-rosa e eu gostaria que fosse amarelo. Vamos superar esse trauma. Mas, Eliana, mas mesmo se o cara, depois de tudo isso, se ele se acha um nada, então uma certeza ele tem. Ele ainda não encontrou o padrão dele. Exatamente. Não encontrou o padrão interno e nem vai encontrar enquanto for procurado externamente. Então, aí que tá. Se ele está se sentindo nulo, é porque ele está querendo vibrar num troço que não tem nada a ver com ele. Parâmetros externos. É isso. Pronto. Não está na sua frequência. Ai, mas eu sou uma criatura raivosa. Você está vibrando na oitava do tom raivoso do cor-de-rosa. Mude de frequência. Faça um propósito interno. Não quero mais essa situação na minha vida. Vou mudar. Você vai mudando. Como é que você muda? Mudando. Não quero mais isso, estou vendo ao longe que existe algo melhor. Desejo sinceramente ser mais tolerante, mais paciente e vou caminhar rumo a isso. E caminha rumo a isso. Mas a pessoa não muda por quê? Porque ela prefere, às vezes, continuar no ruim, porque é alguma coisa, do que arriscar um outro e não ter nada. É uma referência. Só que o que é melhor?
Você continuar com um troço negativo ou ficar no zero? Eu prefiro ficar no zero, porque o negativo você está regredindo. Mas O zero pelo menos... isso é bom, é melhor do Sim. que ficar sem. Não, mas eu gerando estou querendo dizer, alguma mas eu coisa. querendo dizer que se ele está numa experiência Entendi. negativa, ele não está evoluindo. Existe uma coisa chamada consciência. Quando a pessoa toma consciência de que aquela experiência negativa já deu, Então, eu Aí não é um quero insight. mais. Aí é uma elevação. Mas a palavra é consciência. né? É consciência. É. Cansei, bebê. Cansei. É. Vou procurar o ar. E faz um movimento de parar, e vai parar. Existe aquele estímulo dentro dele de toda vez? Existe. Mas eu hoje não vou beber. Isso. E é simples assim. Basta querer. É um passo atrás do outro. Um passo atrás do outro. São os passinhos de bebê, né? Exatamente. Eu escolho hoje ser mais tolerante e vou caminhar para ser. Tolerância da ama? Não sei. A tolerância da ama é da ama. A tolerância da Eliana é da Eliana. Se eu já mudei 30%, oxe, minha família está rindo sozinha. É isso aí. Se eu ficar mais tolerante Agora, 30%. É isso. Mas quando você está tentando achar lá a tua cor, vibrar na tua, né? Na tua frequência, subindo as oitavas, mas os outros têm expectativas diferentes. Eles não veem a tua cor. Eles falam assim, você tem que ser azul, você tem que ser... E você vai vendo que a tua vibração não ressoa nos da sua volta. Não importa, se o foco é externo, está errado. Tem que ser interno. São escolhas. Tudo na vida são escolhas. A gente escolhe ser submissa, a gente escolhe não ser submissa. São só escolhas. Mas aí tem a ver com as ondas também, né? Que tem ondas que estão maiores e acabam prevalecendo nas egrégoras. As egrégoras não tem a ver com essas ondas. Bom, mas você está falando de suscetibilidade, então, né? De você estar suscetível ou não. Uhum. Porque para você ruídos criar... internos. eu já li que para você criar a sua realidade, a tua vibração a tua verdade tem que estar tão na tua verdade que ela forme um espaço que não haja interferência, que a interferência ela abate e volta, entendeu? É isso, mas isso tem a ver com o teu interno. Sim. Isso é... Isso é o quanto de verdade você sustenta do seu próprio ser. A chuva cai. Se eu vou tomar chuva é uma escolha pessoal. Eu não gosto de... Do que eu não gosto? De giló, vai. Não gosto de giló. Não gosto de cerveja. Não gosto todo mundo comendo giló e cerveja. Pode jogar giló e cerveja pra cima. Eu não vou comer. Escolhas. Eu não vou comer. Mas posso agora abrir parênteses? Você falou sem querer. Mas isso é um troço que eu convivi a minha vida inteira. Porque eu não bebo cerveja porque eu não gosto. O que é uma Toda coisa vez que ia- totalmente... Então, Tem escolhas que são mais assim, elas são mais objetivas, mas aquelas que são sutis, né? Consciência. Consciência. O que eu gosto, o que eu não gosto. Não há necessidade. O que eu busco para minha vida, Não há e as necessidade expectativas de dos outros. divergência. Não há necessidade de você brigar diariamente com alguém que convive do seu lado e que tem uma ideia diferente da sua. Mas também não há necessidade de você concordar com o que a pessoa... Uma vez que cada um é um, espaço quadrado. cada um é um,
e eu sei do que eu gosto e do que eu não gosto, a questão da cerveja. Eu saía com os meus amigos e todo mundo sabia que eu não bebia cerveja, e ninguém encheu o saco com suco. Por quê? Porque assim, a primeira vez, não é amargo, não gosto. É isso. Eu também, amargo, não gosto. Tinha vezes que eu já chegava e já tinha um suco me esperando na mesa, porque o pessoal já acostumou que eu não gosto de cerveja. Então não é suco que ela toma. Quem gosta dela toma cerveja, ela toma suco. Agora, e aí isso tem a ver com aquilo que você falou? Sempre o pessoal fala você manifestar a sua verdade. Isso me aconteceu uma vez. Sem confronto. Uma vez eu estava com o pessoal lá, e todo mundo pedindo balde, um monte de cerveja, bebendo. E você, Maurício, vai querer o quê? Vou querer Tem chocolate gelado? E todo mundo ali, chocolate? Se eu comer um chocolate, vou! Por quê? Porque eu quero, tô com vontade de tomar. Pedi, dei um chocolatão lá, depois o cara que tava. A namorada de um colega meu que estava lá do lado, ela veio e falou assim: você pediu chocolate, né? Pois, aí virou o cara e falou: você tem um suco de beterraba com cenoura? Aí falou coragem. Então, é isso que eu estou falando. Porque eu estava na minha, eu não estava sacaneando ninguém, eu não estava confrontando os caras, eu não estava falando de cerveja na droga, vocês têm que parar de beber, não. Eu não bebo, não vou beber o meu chocolate, o que eu quiser. O outro viu e percebeu esse padrão. Exatamente. E você quer ver uma coisa muito interessante? Uma coisa que eu observei também, eu gosto muito de falar das minhas observações, porque são minhas, né? Ninguém pode falar nada de que eu estou dando exemplo dos outros. Bom, eu adoro ovo. Adoro ovo frito, cozido. Que horror! Que jeito! Amo! Eu também gosto. Acontece que assim, nós entramos em um restaurante. Nós entramos num restaurante. Nós estamos gravando nós entramos num restaurante com dinheiro para pagar o que a gente escolher. Evidentemente, não é? Você tem uma noção de quanto você pode gastar. Mas você entra num restaurante com o dinheiro suficiente para pagar lá o que você acha que você está afim de comer. O dinheiro, todo mundo tem. Mas você já entra, vista a carapuça quem quiser, numa posição de humildade. O dinheiro é igual. Exatamente igual. O tratamento tem que ser exatamente igual. A não ser que a pessoa seja amigo do gerente, do proprietário. Aí é outra situação. Mas vamos pegar uma situação em que todos nós somos desconhecidos no restaurante. Nós já entramos diminuídos na nossa autoestima para... Já não entramos à vontade. Não é? Já não... o que será que a gente pede aqui para comer? A gente pede o que a gente está com vontade de comer. Agora, uma coisa é você ter a competência de você pedir o que você está com vontade de comer. Porque raramente eu vejo pão com ovo em restaurante. Uma vez eu entrei com o Alexandre, uma padaria boa, a gente adora padaria, né? E eu vi no cardápio pão com ovo. Eu falei, nossa, eu adoro pão com ovo. Eu falei pro moço, me dê um pão com ovo. Ele ficou olhando assim, pão com ovo. E riu, porque e quando riu, eu ri junto. Porque eu falei, não, isso é recente de eu ter feito para pedir pão com ovo. Porque você tem que estar tão à vontade com o seu pão com ovo, que você não vai se importar se o outro está com vontade de comer pão com ovo e não tem coragem. Entendeu? Uma coisa muito básica de você estar à vontade com você. O que o outro vai pensar, o problema é dele. Se ele gosta de ovo, se ele não gosta. Quem vai pagar a conta não sou eu. O cara que está fazendo não vai receber? Não vai ficar todo mundo feliz? Então, banca o pão com ovo. E
Isso não é fácil de fazer. A gente frequenta uma reunião de tinha uma turma que degustava vinho. Uhum. E cara, só bebe água com gás, tem suco. Então todo mundo já sabia que quando a gente ia, já tinha água com gás pra ele e suco. Entendeu? E aí a gente ia para degustar vinho. Tinha reunião, tinha rótulo, tinha tudo. Ele ficava na água e no vinho, no suco. Porque você Suco de tem uva? que estar, Nada, suco tiver. você validar, você... Graças a Deus tem muita gente que não gosta de ovo, senão não existia galinha no universo. Mas tem muita gente que gosta, tem gente que gosta de vinho, tem gente que não gosta de vinho. Então tem de tudo para tudo. Tem de tudo para tudo. Se a gente se preocupar com a nossa verdade, sem confronto, sem julgamento, nós não estamos fazendo mal para ninguém. Não é uma atitude que fere ninguém. Mas essa consciência que é saudável, por isso que eu coloquei isso. Porque a gente tem que sempre estar atento para ver se a gente está realmente... Você está confortável com isso? É isso que você quer? Mas então, não é mais fácil fazer oração na gente do dia 20 da Pra nossa mim, volta? eu tô agora nesse ponto de ver que eu estava vivendo uma vida na expectativa, querendo agradar. Meu Deus, é todo mundo. Não, mas pra mim ficou claro agora. Agora eu não tô me sentindo culpada, eu tô falando, não, eu vou insistir nisso aqui porque eu acho que é isso que me faz bem. E se as pessoas não te toleram, procure a sua turma. Não precisa de arrumar confronto, confusão, encrenca. Procure a sua tribo. Não, eu não gosto de filme de luta. Arruma lá um amigo que gosta de filme de ação, de romântico, e faça uma boa parceria. Não adianta ficar. O marido gosta de filme de Van Damme e você detesta. Não vá no cinema, não enche o saco. Deixa que a criatura arruma um amigo e vá assistir filme de luta. E você que gosta de um filme romântico, arruma uma amiga, vá assistir o filme romântico. Todo mundo fica feliz. Ninguém se estressa, se respeita o gosto de todo mundo. E pronto, não fica um motivo de disputar. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Cada um na sua frequência e respeitando a frequência do outro. Com consciência de que nós, nas nossas ações, não estamos fazendo mal a ninguém. Burlando nada. Fazendo mal a ninguém, porque é mais fácil nós prestarmos atenção em um, que somos nós, do que 20 à nossa volta que a gente quer agradar. Eu não gosto. Meu irmão não toma café, eu adoro café. Eu não convido ele para tomar café. Arruma outra. Também não fica correndo. Toma café. Ele também não fica, não toma café. Não dá nada. Porque isso não adianta. Não adianta. Você vive apurrinhando o outro, né? Papurrinha. Vive papurrinha. Deixa eu... E não fica... Muitas vezes um cutucando o outro. Uma dica boa de saber se você está em você ou está no outro é assim: está te cansando? Está incomodando? Então você não está em você. Normalmente quando cansa ou quando é muito estressante ou você se desgasta demais, é porque você está tendo que alterar a realidade, entende? Você está alterando a Matrix. E você está se desgastando demais. Então larga. Quando você larga, o que acontece? Pronto. Sim. Mas eu estou me observando e eu sou o cão virado no avesso. Não eu sou, eu estou. Por circunstâncias da vida, por falta de consciência. Também não adianta ficar com julgamento, porque isso também não vai resolver nada. Estou, no momento estou. Quero mudar isso em mim. Quero ter paciência, quero viver melhor, é um propósito. Por que holograma? O que é dentro é fora. Por que onda estacionária? Conforme a frequência que vai, é a frequência que vem.
Ah, mas eu comecei, tá tudo dando errado. Insista. É porque A gente não começa a beber de um dia pro outro, a gente insiste pra beber, a gente insiste pra fumar. Todo mundo estranha primeiro, não é? Pega o cigarro. Não, vou insistir de novo, que parece que o negócio é confusão. Todo padrão um dia surgiu. Surgiu. E aí, ele vira padrão por causa do tempo que ele permanece. Né? Então, insista em coisa boa. Chega de insistir em coisa que machuca. Deus não vai ligar pro eterno vitimismo. Se eu fosse Deus, eu ia falar, criatura, põe a mão na cabeça. Santa Clara que ilumine, que clareie. E pede para os seres de luz te ajudar, para você se ajudar a retornar você. Não é agradar 20 a 30, é retornar você. Ah, mas o cara é melhor do que eu, graças a Deus. Porque se você fosse melhor em tudo, só precisava de você no planeta, não precisava de dois. Era um só. Agora, eu com o meu melhor e ele com o melhor dele, formamos uma ótima coisa. É isso. Vamos ver. Você não precisava de, por exemplo, arcanjos. Basta um. Se até eles têm diferença, então. Mais alguma coisa sobre onde estacionária e sobre holograma. Nós precisamos entender assim, por que o Serapis está explicando o holograma. Para dizer que o que nós somos, no nosso espírito, nós somos efetivamente na matéria. Se nós nos deixamos envolver por depressão em virtude de movimentos que a vida nos traz, porque a vida nos traz uma série de experiências. E nós, por um período, podemos ficar um pouco baratinados. Mas nós escolhemos que esse período, que é necessário para que a gente conheça isso, e enfim, reflita e neutralize, vai ser um período curto. Não há, conforme está essa energia hoje toda, não há necessidade de se levar 10 anos de luto. Os 2 já está muito bom. Porque um é fato. Um ano a gente realmente está enlutado por amigo, por pai, por mãe, por marido. Então eu acho que é uma coisa mais... Você está acostumada com o cara, né? Você levanta, deita, come, dorme... ali. Então há um período de realmente, acho que de 1 a 2 anos, mas não há necessidade de ser mais 10. Vou curtir realmente essa sensação que a vida me traz, porque não adianta jogar a sujeira para baixo do tapete. Eu estou triste, me permito tirar uns dias de tristeza, porque é isso, esse movimento que a vida me trouxe, mas eu também não quero morrer em virtude de... E também posso morrer se eu quiser. Exato, isso que eu ia falar. Se eu quiser, eu também posso. É a escolha. Todo mundo vai morrer mesmo um dia. Agora, se eu quiser apressar a minha morte com a depressão, eu acho que é um período difícil, dolorido mesmo, dolorido. E alimento. Então, uma questão interessante que eu li eles falam assim, né? O Serapis fala, né, que a matriz, né, são os sentimentos, os pensamentos. Então, por exemplo, quando a gente se percebe num evento e se percebe triste, se percebe deprimida, ou se percebe de outra forma, né, angustiado, ou de uma forma que não é confortável, mas aquilo que a gente tá passando não é algo de fora, é da nossa matriz. Então, a gente tem todo o controle de também pegar a outra parte nossa e alinhar, né? E sair disso. Eu não quero mais vibrar nesse movimento. E todo mundo vai experimentar tristeza, alegria, depressão, ansiedade.
numa maior ou numa menor intensidade. Vamos dizer, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu posso ter picos de ansiedade ou eu posso tomar um floral, fazer um yoga, fazer uma caminhada, respirar, como eu conheço a minha tendência ansiosa, e baixar essa minha voz. Isso não precisa tomar conta de mim. Isso não sou eu. É uma parte de mim. Mas não sou eu. E nem a depressão é a pessoa. É uma parte dela. Mas não é ela própria. Tá? Pode existir uma tendência, mas através da consciência você Da escolha. estou escorregando, estou forçando na minha ansiedade. Deixa eu baixar minha bola, que eu sei que isso já não dá certo. Ou tô triste, vou deitando, não, médico, terapeuta, floral, respira, vamos melhorar esse. Nós temos nas nossas mãos o poder de mudar todo o nosso pensamento, nosso campo mental, escolher exatamente que frequência que nós desejamos, e quando nós desejamos, nós já estamos indo a caminho. Pensar. Eu não quero... porque nós chegamos num tempo assim. Eu estava na casa da minha avó esse final de semana, porque foi dia dos pais, e domingo tem aquele genérico lá do Fantástico, na Record. Como é que chama? Fazenda? Domingo espetacular. Domingo espetacular. Domingo espetacular, é o genérico do Fantástico. E estava lá, câmera em ação. E eu fiquei vendo lá, uma desgraça, duas desgraças, três desgraças. Eu estou esperando Vai que continuar, na verdade aquela desgraceira toda. Esse não aguenta. Mas Esse não aguenta. o continuar jornalista nessa fala, olha aí, em virtude disso está sendo feito aquilo, em virtude daquilo. Não, é desgraça pela desgraça. Essa É realidade. a desgraça pela desgraça, não tem interesse em se apurar nada, não tem interesse em melhorar nada, é só para mostrar o fato chocante. Mas você pode ver que até no Jornal Nacional, qualquer outro jornal, primeiro eles mostram as mortes, os acidentes, os estupros, as destruições, aí no final falam, cientistas descobriram blá blá blá, por menos de 5 minutos. E é antes do meia-noite já. Esse mesmo canal, eu peguei o final, mas tem um programa que chama Good News, que só são boas notícias. Então eu tô querendo pegar esse do começo, porque eu peguei o final. Eu nem Então, tem o legal. jornal da Pura Notícia. Aonde? A Mundial. Então, que legal. Ela tem o jornal São da boas Então, só dá boa notícia notícias, de hoje. mas nós estamos assistindo a desgraça pela desgraça. É o drama. Gente, eu sei que coisas ruins acontecem, mas o que adianta nós mergulharmos de cabeça no drama? Nós estamos indo no drama e não na solução. Madre Teresa falava assim, se vocês fizerem uma passeata pela paz, eu vou. Se for contra a guerra, eu não vou. São coisas diferentes. É o foco. O que você está focando? É pela paz, eu vou. Se for contra a guerra, eu não participo. Isso. Porque já existe o foco diferencial. O que é que nós estamos virando no quê? No quê? No atrito da guerra ou na evolução, na manifestação da paz? E veja, se ela disse que existe um programa chamado Good News, é porque a humanidade chegou a tal ponto e teve que criar um programa chamado Boas Notícias, porque o resto é uma teoria. Então, ó, esse é só de boas notícias, viu? Então tem alguma coisa errada mesmo. Agora, depois que você ver as perguntas aí, eu tenho mais uma pergunta. Como assim, Carmen? Admitindo que níveis conscienciais precisam de tratamento, fica mais fácil. O que é que você quis dizer com isso, Carmen? Você não tem aí a apostila, né? Tenho. Eu queria dar uma olhadinha. Ela está digitalizada aqui. Tá. Que parte?
Não, porque eu... Não, mas você não vai estar respondendo uma questão Não, do a cara? Carmen vai escrever ainda. Ah, então, parece que eu vi, quando ele fala dos elétrons, ele estava falando da matriz, que a matriz é o todo, né? E aí, e as pessoas, os cientistas ainda não conseguiram entender por que o elétron uma hora está aqui, outra hora está lá. Porque ele está em diferentes... Para, Maurício! Não tem na hora, isso é na hora, isso é na hora. É porque eu estava explicando. Mas é uma questão que eu quero colocar aqui, que me vem. Então, a matriz é o todo. E aí, a gente tem diversas formas de expressão. Então, aí a gente... Uma hora a gente está numa forma, outra hora a gente tem escolhas diferentes da mesma matriz, mas a gente está pegando uma parte daquele todo. Mas é diferente, né? Não, como o holograma. O holograma é a expressão É do tudo, mesmo assim, né? Mas assim, quando o elétron uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali, ele não está em facetas diferentes? Como facetas? Não, assim, estou fazendo uma alegoria. Então fala, Maurício. Venha, Abre a boca. Maurício, É um enorme aí, dona aí. Foi. Então, é que é assim, ó. Faz sua pergunta de novo, faz sua pergunta. Não sei mais. Não, pergunta aí. É porque assim... vai explicar para vocês o que ele... O professor Maurício, Não é isso. Pode sentar aqui. Pode ser aí? Cientista. Bom, Maurício vai falar Pois sobre não. elétrons e prótons e venha mais pra cá. eu Hoje ele não está de rosa. peguei azul já. Vamos lá, Maurício. Explique, Verão. Até a prova, até a É que gente. assim... Pra quem não conhece, esse é o Maurício. Opa. Então, é o seguinte. O que é um elétron, né? Você tem que entender o que é um elétron. O Maurício é professor, viu? Então você tem que entender primeiro o que é um elétron, qual que é a ideia O que de é um elétron, né? Então, no colégio, a gente aprende o modelo atômico como sendo um próton, né? E aí tem os nêutrons juntos que formam um núcleo, e aí os elétrons que ficam em volta orbitando. Só que do jeito que desenha lá, parece que é uma coisa assim, né? Que vai girando e tal. Você até associa ao sistema solar, é verdade. Só que o sistema solar, por exemplo, os planetas, que daí você pode associar com os elétrons, tem uma massa e bem grande. Bom, como eles têm uma massa muito grande e você vai associar com elétrons, não dá para ter uma velocidade muito grande, senão o negócio desintegra. Então é por isso que eles estão, né, naquela velocidade e a gente associa no elétron, no modelo atômico, uma coisa tipo os planetas. Mas se você pensar que a massa dessas criaturas é muito pequena, menor ainda, não, menos. Tanto que o elétron nem tem massa. Ele é uma energia. Mas é massa ainda. Não. Tá bom. Aí é que outra tá. discussão. Não. Continua, mas... Porque o elétron é assim. Em física... Ele é o vazio. Não é vazio. Ele é uma energia. Só que ele é assim. É uma expressão. Não. Ele existe, mas não dá para você determinar aonde ele está. Por quê? Justamente quando Einstein começou a definir a relatividade e a teoria quântica, Heisenberg, que foi um outro cientista que ajudou Einstein, ele definiu um princípio chamado princípio da incerteza. O princípio da incerteza diz o seguinte: se você consegue determinar a posição de um elétron, você não consegue determinar a velocidade daquela carga. E se você consegue determinar a velocidade daquela carga, aconteceu alguma coisa ali, ó. Onde? Achei que era uma campainha. Que eu acho que deve estar fora, então. Deve estar tá sem. fora? Aqui. Caiu? Eu estava na bateria, deve ter saído. Estão perdendo a aula do Maurício. Maurício, Não.
Sabia? Não, Ai, parei. Deixa eu ver. Calma. Não se ajeita. Não. Não, o quê? Agora você vai ver a frustração dos É que aqui não tá pegando. Tava. Bota os dois no... Mas então, mas aí eles estão desbancando o lance da partícula e onda, né? A dualidade? Eles falaram que não tem essa questão, que quando a gente observa a partícula, É partícula. Voltando. mas não, eu li, eu acho que foi no Sinopse que eu li, que eles estão desbancando essa teoria. É. Vai, Porque continua. isso funciona na terceira dimensão. A dualidade. É, a gente vai falar, então. Mas vai. Bom, então. Onde a gente separou pra eles? Tá Será vendo? que eles Não, vou estão falar. sabendo? Não, Amor. tudo bem. Eu vou continuar. Parou de novo. Parou? Tem alguma coisa estranha aí. Não é que tá. Acho que é mau contato. É mau contato aqui da Deixa eu ligação. mexer ali agora, vai. De novo. Aqui, né? Rec. Essa extensão não tá. A extensão não tá Extensão muito que tá. boa. É que a Eliana pegou a extensão para fazer onda estacionária. Vai, então vamos mudar ela pra aquela outra tomada lá. Que aqui realmente não tá indo. Tinha certeza que não era isso que estava. Capaz, né? Porque caiu tão fácil isso daqui que. Peraí. Olha lá. Veja a teoria. Agora acendeu uma luzinha que não estava. Que explica bem isso de partícula E e onda. agora? Aonde? Agora acho que vai. Agora acho que foi que tinha acendido uma Eu tô falando que tá luzinha. normal, acho que é a gente que não tá vendo nada. Não é vocês, é aqui na. Ali a gravação. Então, sim. Ah, é a gravação, não é que caiu. Olha pra nós aí, depois a gente vê. Voltando no Maurício, Isso. estava explicando o elétron. Então, o lance do elétron. Se o princípio tem certeza, diz assim: se você determina o momento do elétron, você não consegue determinar a posição dele. Se você determina a posição do elétron, você não determina o momento dele. Isso quer dizer o quê? Que o elétron, ele está lá girando em volta do núcleo. Não, ainda não. Ainda não. Ele está lá girando em volta do núcleo. E aí assim, ele é tão rápido, que não dá para você dizer, olha, está aqui, agora ele está aqui, agora ele está aqui, agora ele está aqui. Então, o que é eletrosfera? O que é elétron? É um ruído, é um chiado. Não dá para dizer está aqui, está aqui, está aqui, porque tem a teoria, né? Então, com base nessa teoria do princípio de incerteza, se você conseguir determinar a posição, significa que você conseguiu acelerar numa velocidade tão grande quanto a do elétron, que você está vibrando na mesma frequência do elétron para poder parar e falar, ô elétron, e aí, beleza? Você está aí, né? Ô, legal. Mas, cara, Quando? se você está enxergando um elétron e você conseguiu determinar onde é que ele está, você tem que estar vibrando na mesma frequência que aquele elétron. E, cara, se você está vibrando a frequência do elétron, é bom você olhar para o seu corpo, porque pode ser que você não está mais lá, pode ser que você virou luz. Porque, né? Entende? Então, não dá para determinar. Então, a ideia que a gente tem de elétron, que é uma partícula girando em volta desse jeito, não é assim. Sim. E por que o nosso dedo não atravessa a mesa? Nossa, Eliana, sério? Claro! Beleza, vamos lá. Por que o nosso dedo não atravessa a mesa? Como assim? Deveria atravessar? Deveria. Se é tudo energia. Porque é. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo do átomo mais simples que existe na natureza, que é o de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é o quê? O núcleo dele consiste de um próton e de um elétron. E acabou. São duas partículas, são duas cargas opostas, uma carga positiva e uma carga negativa, girando. Não é girando.
Porque se esse elétron aqui, se essa carga negativa está girando assim devagar, isso não se sustenta, isso daqui, porque não tem nada segurando, é só distância. Então isso daqui tem que ir rápido o suficiente para que esse daqui não atraia ele e vire uma explosão. Porque a partir do momento que você conseguir parar esse elétron, as duas cargas opostas se juntam e ocorre uma pequena explosão, que gera uma reação em cadeia, que é o que acontece com a bomba de hidrogênio. E aí todo mundo explodiria. Bom, então. Mas isso não acontece. Então. E aí o que acontece, na verdade? Então, para esse átomo de hidrogênio existir, essas cargas opostas, que estiverem paradas com uma distância muito pequena, elas podem se atrair. Para que isso não aconteça, a distância entre elas tem que ser uma distância tal, muito grande, para que elas não se atraiam. Bom, e que distância é essa muito grande? Bom, se você trazer essa carga elétrica positiva e essa carga elétrica negativa do átomo de hidrogênio para a nossa realidade, para o nível de grandeza macroscópico, seria uma distância absurda de algumas dezenas ou até centenas de quilômetros. Isso significa o quê? Significa que no átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples, o menor átomo que existe na natureza, significa que o raio entre o núcleo dele, que é uma carga positiva, até o elétron, é um raio tão enorme, e significa que entre essas duas cargas, em todo esse raio, em todas as três dimensões, ou seja, é uma esfera, então, não há mais nada entre um e outro. Quer dizer, é só porque a gente não é átomo e nem partícula. Mas o espaço vazio que existe entre essas duas partículas é absurdamente enorme. Tá bom. Essa é a realidade do átomo de hidrogênio. Que é o mais simples. Que é o mais simples. A gente é basicamente formado de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É o que mais tem no nosso corpo. Né? A matéria física do ser humano é formada por esses átomos. Bom, de todos esses, o mais simples é o hidrogênio. Os outros são maiores. Bom, se são maiores no sentido de ter mais prótons e nêutrons e mais elétrons, imagina a distância, então, tem que ser proporcionalmente maior, porque se você aumenta aqui e aumenta a muvuca aqui, se a distância também não é reajustada, a chance de se arrebentar também aumenta. Então, tem que ser proporcionalmente maior. Então, o raio atômico aumenta e tudo mais. Enfim, toda essa muvuca, todo esse balacobaco, consiste a gente. A gente é feito disso. E tudo. Toda essa muvuca define o nosso corpo. Bom, E tudo que a gente vê. e tudo que a gente vê. Então, esse meu dedo aqui, microscopicamente falando, tem mais espaço vazio do que espaço preenchido. Bom, se isso acontece, por que eu não consigo atravessar meu dedo? Ou por que eu faço assim na Eliana e não atravesso o ombro dela? Bom, por quê? Porque o que é, então, alguns falam coesão, um monte de coisa, mas na verdade, o que define essa coesão? O que faz com que o meu dedo se mantenha dedo e não se dissipe em energia? Bom, uma blindagem eletromagnética. Já ouviu falar do campo eletromagnético? Tudo tem campo eletromagnético, inclusive a Terra. Sabe aquele norte, sul? Então, camada de ozônio. Então, a camada de ozônio tem a ver com o campo eletromagnético que protege a Terra da influência dos raios solares, dos raios astronômicos que existem no espaço, que atacam a Terra, tal. A aurora boreal, inclusive, o que a gente vê lá, aquela névoa de aurora boreal, na verdade são partículas estelares que se acumulam no fluxo do campo eletromagnético.
Então as cargas acumuladas fazem aquela nuance no céu. Tá? Então, o que faz o meu dedo não atravessar as coisas e o que faz a matéria ter coesão, conforme a gente vê, é campo eletromagnético. Ou seja, é rede de elétrons. Então isso significa o seguinte: por um motivo muito específico, que ainda não sabe explicar direito, os elétrons dos átomos, que são muitos, pra caramba, muito mais ainda, tem elétron suficiente para fazer uma blindagem aqui fora. E aí o que acontece? A nossa casca, então, é toda eletronegativa. E de todas as coisas. Então, quando você vai interagir com alguma superfície de alguma outra coisa, Que também é que também é uma matéria, e por isso também tem uma blindagem eletronegativa, a casca dos seus elétrons interage com a casca dos elétrons daquela outra matéria. Bom, como cargas de mesma natureza se repelem, é isso que impede você atravessar as coisas. Mas então, pera lá. Quer dizer então que eu estou dizendo que o que impede das coisas se atravessarem é blindagem de elétrons, que é aquela tal partícula que eu falei que nem tem massa e que na verdade é uma nuvem eletrônica? Pois é. Só que olha quantas que tem aqui a ponto, tem tantas dessas cargas desses elétrons, tem tantos que macroscopicamente eles acabam adquirindo essa propriedade que ninguém explica por que tem essa propriedade ou não. Então, só que aí que está. Uma das coisas que o Manual de Ascensão tem que explicar são esses anteriores, né, que definem o porquê a nossa a matéria ou a existência é do jeito que é. Entende? Porque na verdade isso aqui é só consequente de um padrão que vem antes. De uma crença. Então, E o interessante é que o nosso padrão pode interferir diretamente na matéria. pode. Por quê? Porque se isso aqui é uma nuvem, é uma casca de probabilidade, e aí, bom, teve filmes já, O Segredo, Quem Somos Nós, tudo mais, que já explicaram isso com mais detalhe. Como é que a gente altera esses campos eletrônicos? Bom, sabe-se hoje em dia que o campo formado pelas ondas cerebrais pode interferir nesses campos elétricos. E aí você pode estender isso daí até o nível extremo de que, se você pensar com muita força e acreditar muito, você pode alterar a realidade. Poder pode. Mas, então, não é assim, você chega e faz... de repente muda. É uma confiança. Exato, né? Exato. Né? Tem que cruzar vários... Então, o Manual de Ascensão, uma das coisas que ele tem que explicar, se você seguir até o final e entender como é que funfa, você vai chegar e falar, o padrão é desse, então se eu desse jeito, ou agir dessa forma, ou ter esse padrão de pensamento, eu vou conseguir fazer isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por exemplo, sem conflito. Né? Então, assim, essa explicação que eu estou dando aí, que ele já pediu para eu explicar, exato, é só para mostrar que a gente aprende que o átomo é daquele jeito lá. Mas não é uma coisa parada, lerda, que vai girando, olha o elétron, que beleza. Não. Na verdade é um chiado. Tá? Então, assim, inclusive então existem... nós temos um som. Sim. Individual. Por exemplo, alguns cientistas chegam ao ponto de dizer que a criação, o Big Bang, que ninguém sabe como é que foi, eles dizem que
isso existe ainda na chamada radiação de fundo do universo, né? Que é aquilo que ainda existe desde a época da criação. Bom, o que mais se aproxima hoje em dia da tal da radiação de fundo é o chiado da televisão quando não pega sinal nenhum. Aquele chiado com um monte de... Pode ser que tenha sido isso um instante após a explosão do Big Bang, entendeu? E aí você vai falar assim, porra, é que broxante, eu achei que eu tô tocando uma música, tem o Spielberg e tudo mais. Isso é Hollywood que faz você acreditar, então. Mas na verdade não é que é broxante, é que é simples, cara. É isso, entende? É a manifestação, acabou. E a questão de que os mestres falam que a forma é uma ilusão? Bom, acabei de falar, ó. Por que teu dedo não atravessa a mesa? Então, porque por algum motivo macroscópico a gente acredita que esse dedo não atravessa a mesa. Agora você chega a falar, então, esses elétrons não vão mais se arranjar assim, e isso daqui vai vibrar numa frequência, pronto. Aí você consegue fazer assim e acender um fogo aqui, entendeu? E aí, só que se você fizer isso aí, todo mundo, oh meu Deus, olha o que eles estão fazendo. Mas é possível, você só concentrou um monte de elétron aqui, ativou isso com uma energia e pronto, eu estou mantendo uma energia aqui. Mas até aí tem que ter o padrão mental que consegue acreditar, que é o lance do paradigma, né? Eu quero fazer uma observação. Essa questão de ilusão, não é Maia. Maia é a ilusão. Agora, quando se fala, a gente precisa tomar muito cuidado como a gente escuta o que alguma criatura está querendo dizer. Porque passa toda por uma questão de desmerecimento do sagrado. É uma ilusão criada por Deus e sustentada pelos seres de luz e por nós, para que a materialidade e as nossas experiências possam ocorrer. Então, não é assim, é uma ilusão, é um corpo físico, sabe? É o sagrado. É o sagrado. Porque o melhor lugar que nós estamos atualmente é no nosso corpo físico. Experiências maravilhosas, divinas, vivenciar Deus nessa forma. Nessa forma. Porque depois que eu morrer, eu vou me preocupar de vivenciá-lo de outras formas diversas. Enquanto ele me colocou aqui por algum motivo. Então, já que eu estou aqui, quando eu falo, toca sertanejo, a gente dança. Se tocar pagode, a gente dança também. Porque nós estamos no baile. E é porque é assim. Então, e porque é assim, percebe? A gente só, então, veja, a gente só tem essa estrutura do jeito que tem para justamente experienciar a terceira dimensão, quer dizer... E é divina. Então, não é, você não tem que ser outra coisa, porque você é feito para isso mesmo. Eu não sei por que se insiste em desmerecer, porque, agora eu vou fazer um protesto. Ser de luz quer ser de luz, toma conta dele. Não vai desmerecer a obra do divino. Se você não tem uma coisa boa para falar, você fica... Não, mas às vezes está quebrando paradigmas. Mas não em desmerecimento. Sim. Não é nesse tom, então se não é do ser de luz, o canal que se policie. Porque a mensagem tem que ser bem interpretada. Não é assim, vamos deixar o corpo físico, porque o físico é a titica da criação. É onde toda a criação aí já é mental, né? Aí já é elucubrações mentais. Aí nós vamos ainda competir quem tem a barriga mais... Nós vamos ver aqui, canal. Eu já estou comendo. Que ainda, já que é o físico, nós vamos ainda competir na barriga mais tanquinha. Não é isso. Não há uma comparação. Olha, aqui é melhor, viu? Vocês estão aí na terceira vez. Não, olha, eu estou aqui e você está aí. O que a gente pode trocar? Porque, como eu sempre falo, você já viu alguém aprender as coisas de amor na porrada?
Você ensina o seu filho, quando começa a ir no banheiro para te sair das fraldas, não é no tapa que você ensina ele a fazer no piniquinho. Você traz o piniquinho, você agrada, você bate palma, você dança, para ele entender. Não é assim? Que beleza! A gente faz isso com a cachorrinha que ela está aprendendo no verão. Que beleza, nós estamos felizes, você fez e canta e dança e musiquinha da escolinha. Para entender que aquilo é uma coisa boa. Na porrada não vai. Então, não é no desmerecimento, no descrédito, em comparações absurdas, porque não há como comparar bala com chiclete. Bala é bala, chiclete, chiclete. Não necessariamente você precisa escolher entre uma coisa ou outra. Você pode ter as duas coisas em momentos diferentes, ou sei lá, já compra bala com chiclete, que agora tem que ser macio para bala e macio o chiclete. Mas não há essa, vocês estão aí, titica do universo. Eu acho que esse tempo já passou. Foi necessário? Eu acredito que sim, porque aconteceu. Né? Deus permite na sua infinita bondade. Mas eu acho que atualmente nós estamos num período de recuperação da nossa verdade interior. Tomada de consciência. Da nossa verdade interior, de ver o quanto Deus é magnífico, de como é que nós interpretamos, sabe? E você não vai na casa de um oriental e entra de bota. Olha, eu vim aqui, eu não conheço seus costumes, mas eu realmente tenho curiosidade. Então eu venho a respeito, eu tiro a bota, eu faço daí o seu ritual, se eu quiser conhecer, é com respeito, senão já nem me mostra. Eu quero conhecer o diferente. O diferente com respeito, não é para sair na jocosidade. É porque o diferente pelo diferente. Eu tenho o prazer de conhecer coisas diferentes, distintas, de me instruir e de ver o quanto ignorante eu era, de que só se come de garfo. Você entendeu? Tem muitas nuances que a gente vai quebrando os nossos conceitos e preconceitos. E tá certo, tá errado, não sei. Mas quando eu vou, você já fica esperto. Tira o sapato, eu já tiro o sapato, não precisa nem falar, porque faz parte da respeitabilidade, da tradição, que a gente não sabe na próxima encarnação se vai nascer lá ou não é? Então, eu acho que tudo faz parte de respeito, de abertura de consciência, mas de se validar como ser divino que é. Ah, mas eu não tenho uma perna. Pois é, tem que ter alguém que não tenha perna. Olha, gente, Deus sabe dentro dele o que é, o que não é. Vocês vejam essas pessoas que têm dificuldades. Eu recebo cartões de Natal de pintores que pintam com a boca, que pintam com os pés. Tudo é que nós íamos imaginar a possibilidade da existência disso. E a gente fica sentado. É uma superação física, emocional, psicológica, porque todo mundo fala que não, eu quero ver, eu vou além, eu vou adiante. E servem de exemplos para a nossa própria superação. Eu estou aí, estou meio inconformada, porque eu ando meio nervoso, eu faço propósito de ficar mais tolerante, mais calmo, mais pacífico. Eu escorrego na primeira, escorrego na segunda. O prazo já vai se tornando maior para a terceira, a quarta. Não sei que quando eu morrer eu não posso perder a paciência. Mas já se passaram 5 anos da última, numa porcentagem. Eu já dei um grande salto, não. Certo? Mais alguma questão sobre o holograma? Então, isso aqui que a Carmen falou, exatamente isso. Porque os campos se repelem e dão a sensação de dureza ou limite. Exatamente isso que você falou, da carga de elétrica. Então aí, aproveitando isso aí que ela falou, de dar sensação de dureza ou limite, vou dar 2 exemplos, tá? De como
Então, que isso aí se chama de estrutura cristalina, né? Então, por exemplo, o carbono, o átomo de carbono é sempre o mesmo. Só que, quando os átomos, dependendo de como os átomos de carbono se ligam, os átomos entre si e formam a estrutura cristalina do cristal de carbono, se eles se ligam de um jeito X, eles se manifestam na natureza como diamante. Se eles se conectam de um jeito Y, grafite, que são exatamente o mais duro e o mais mole dos elementos. Só que é tudo carbono. Então, você fazendo... Isso são oitavos? Então... Não são. Isso aqui é assim, ó. Imagina se aqui todo mundo dá as mãos assim, como uma ciranda, é diamante. Aí todo mundo fica um de costas pro outro, numa fila, é grafite. Agora você fala, não, você tá de brincadeira. Depende de como você dá a mão, como você se interage, que vira uma coisa ou outra, totalmente diferente. Como é que você acha que o pessoal hoje em dia ainda, joalheria, tem empresa que... Porque diamante na natureza, uma hora vai acabar se só ficar extraindo. Pega carvão, xuxa. Daí você quebra a casca do carvão, lá dentro tem um diamante que você forma. Você pode, artificialmente você pode. Como? Dependendo de como você usa a energia para interagir naquela estrutura ou não. Que é a mesma ideia daquelas moléculas de água, né? Você bota um som mais pesado, a molécula, a estrutura do cristal de água fica zoada. Aí você bota um bar, ou, enfim, uma outra música que está cheia de razão áurea e cheia de estrutura de harmonia e matematicamente falando de beleza, aí vira uma estrutura cristalina fantástica, maravilhosa. É tudo coincidência, cara. Então vai dormir, o que ele está fazendo aqui? Então É tudo um acaso. O Pelé fez com o cabelo dele, fez um diamante. Então, gente, eu acho que hoje foi um bom complemento da questão de holograma e da questão de ondas estacionárias, lembrando que ele está explicando como é que sai do espiritual e isso vem para a matéria, e nós vamos continuar nos corpos segunda-feira que vem. Se houver qualquer dúvida, vocês podem assistir aos estudos anteriores, acompanhem na apostila. Eu acho que hoje ficou mais redondo. Meu amigo Maurício. O Maurício não está de Olhafosa hoje. Valeu você, o Maurício veio com a matéria na ponta da língua hoje, não é? E eu achava realmente que ia ser muito bom, porque eu gosto muito de vir a São Paulo, meus colaboradores, tanto de perguntas como de respostas. Muito obrigada a todos vocês. E nós de nada, cara, de nada, Dulce, valeu, você foi famoso, é isso aí. Passa o número da sua conta, por favor. Vou mandar... Nós vamos passar isso. Mandar meu e-mail, dela particular. Ninguém tá da Marina, né? Então... Opa, valeu. Maravilhoso. Está vendo como dois vale mais que um sozinho? No caso não ser dois, não, três, né? Porque eu... Ou vários. Mas, enfim, Deus se expressa de maneiras diferentes. Serafis Bey está perguntando, mas e eu? O terceiro. De maneiras diferentes, utilizando todo o nosso potencial. Eu tenho, e entendo como todos, eu tenho uma história de estudos, de maneiras de pensar, de sentir, de raciocinar. O Maurício tem uma história completamente diferente da minha. Nessa diversidade é que é possível falar para diversas línguas, para diversas pessoas e haver uma compreensão maior. Se fala do mesmo assunto de uma outra maneira, num outro prisma, mas não deixa de ser o mesmo assunto.
Então aí está um ótimo exemplo da diversidade de Deus e para que ele existe. Certo? E a gente fazendo a nossa parte, cada um fazendo o seu melhor, o todo se completa e todos são beneficiados. Não é? É. Muito obrigada, pessoal. Só mais uma coisa antes de terminar. Não, é que isso é importante. É. Para entender o conceito de holograma, do jeito que está no manual do Serapis Bey, procurem na internet sobre fractal. O conceito por trás do holograma é fractal. O fractal é exatamente isso. É uma unidade que tem um padrão, que se você repetir ela muito, vai virar um todo. Que você olha de longe e fala, putz, é uma árvore, olha que beleza. Só que daí se você olhar naquele galinho que saiu no raminho, coitadinho de lá, tem a mesma inclinação, o mesmo ângulo, a mesma coisa. Tanto é verdade que os programas de computador que hoje geram árvores aleatórias, você gera por fractal. Então, como assim? Você pode mandar gerar um programa assim. Eu quero que minha árvore seja um galho para cima e um outro 45 graus, por exemplo. Aí, o que acontece? Para cada barrinha que você formar, você manda repetir o mesmo padrão. E vai repetindo. Depois de muitas vezes, surge uma árvore. É uma árvore. E ele se... o pequeno contém todo o grande. Isso. Não estávamos falando desse holograma de Nós somos. desenho de coisa que é uma coisa distinta, e muito menos desse holograma que nós usamos em documentos, aquele de cartão de crédito. Não é disso. O holograma que ele se refere é esse holograma da matriz, é isso que o Maurício está complementando. Muito bom. Tá bom? Porque só entendendo desse jeito aí do fractal, é que vocês vão... Vamos lá, pelo menos eu entendi assim, tá? O pessoal fala, putz, como é que é a quarta dimensão? Como é que é a quinta dimensão? Você pode tomar como base a terceira, que você conhece. Então, se você pensar que a terceira dimensão, que é a nossa, é uma projeção da quarta, ou da quinta, ou da sexta, entende? Você tem que... Aí, usando esse conceito do fractal, do holograma, você consegue ter uma ideia de como é que você expande para outras dimensões, entendeu? Porque é a tua história. O pequenininho... Ou você traz do grande pro menor. Isso, mas primeiro você tem que entender do pequeno pro grande. É o mesmo. É o mesmo, só que é o contrário. É isso aí. Então, do pequeno pro grande, que o pequeno contém o todo, ou que o grande está contido no pequeno. É isso. É exatamente Isso aí. nesse ponto de holograma que... Pronto. Porque senão o pessoal acha que é Star Wars, que aparece. Não, já tava Não. falar pra você já. É isso aí. Certo? Então a gente se vê na segunda-feira que vem. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu.